Bom, pessoal, então, uma vez por mês eu trago para o início do vídeo aquilo que normalmente eu coloco no final do vídeo, que são as formas de apoiar o canal. E essa foi uma sugestão dada por alguns de vocês. Inclusive, agradeço pela sugestão, achei uma boa sugestão, tanto é que aplico ela todos os meses. Vocês me disseram o seguinte: Thiago, tem gente que não assiste o vídeo até o final. Pode querer ajudar, pode gostar do canal, mas como não assiste o vídeo até o final e tu só coloca no final do vídeo as formas de apoio, a pessoa pode nem saber que tem como apoiar financeiramente o canal. Por isso, uma vez por mês, até a periodicidade também foi sugerida por vocês. Alguns disseram uma vez a cada 2 semanas, outros disseram uma vez por mês. Acho mais cabível uma vez por mês. Coloco as formas de apoio no início do vídeo. Aí estão as 3 formas de apoio. Quem acompanha o canal sabe, sempre falo isso, que apenas os anúncios, as propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem, a receita das propagandas não garantem a existência do canal. O que mantém o canal efetivamente são os apoios dados por alguns de vocês, apoios pelos quais eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Todas as 3 formas aí são bem-vindas, não estão em ordem de importância. E em cada uma delas, optem por uma. Eu quero ajudar de 2 formas, Thiago. Posso? Pô, agradeço ainda mais, mas eu coloco 3 diferentes para que vocês escolham uma. Em cada uma delas, vocês optam pelo valor. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Então, é uma ajuda solidária, vocês escolhem o valor. Primeira forma de apoio, que aparece ali, através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Está aí o link, o endereço, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Última forma de apoio que aparece ali é através do botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo. Vocês ajudam pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que vocês quiserem, que optarem, que puderem ajudar. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. E agora sim, vamos para a janela de abertura habitual, que são os temas do dia, 6 temas no total, 2 deles em vermelho, que são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E inclusive quem acompanha o canal sabe que poderia ter saltado toda essa introdução, que eu explico as formas de apoio, que eu falo sobre os assuntos que eu vou discutir, que eu explico que tem minutagem, porque eu faço minutagem. Então, ninguém precisa perder tempo se já sabe o que eu falo no início. A minutagem é algo que agiliza bastante o processo e facilita para quem quer ir direto para as discussões, né? Essa primeira fala é mais para quem não conhece o canal, ou todos os dias para quem quer dar uma olhada nos assuntos, para dar uma geral aí, para escolher o que vai assistir e o que não vai assistir, né? E o primeiro tema está aí. O primeiro tema, lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Estratégia russa esgotou o dinheiro, a verba, a possibilidade de apoiar a Ucrânia por parte da OTAN. Ou seja, e aí não dá para dizer não dá para dizer que a OTAN não avisou, não pediu pinico várias vezes. A OTAN, quantas vezes eu não trouxe a mesma discussão, notícias, falas de representantes da OTAN dizendo: a Ucrânia está gastando mais munições do que a OTAN é capaz de produzir. Ela falou várias vezes isso, já apresentou várias vezes falas sobre problemas de logística, dificuldade para aprovar apoio em parlamento. De forma que o que está acontecendo aqui digamos assim, é o auge de uma situação que foi se dramatizando cada vez mais. Trago a seguinte matéria da Newsweek para a gente discutir mídia corporativa, para ver se os algoritmos aí ficam de boas com a gente, né?
Ucrânia muda planos de guerra enquanto militares ficam sem munição, o que eu chamei aqui de modo econômico. A Ucrânia vai entrar em modo econômico, a OTAN entra em modo econômico, porque a Ucrânia é uma ferramenta da OTAN, de forma que a Ucrânia projeta a Ucrânia, que é um projeto da OTAN, mesmo a Ucrânia não sendo um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, sempre faço questão de frisar isso. Mas o fato é que a dificuldade de manter o apoio ativa o modo econômico. Quando vocês estão com o celular ou quando estão com o computador, quando começa a acabar a bateria, ativa o modo econômico. A Ucrânia vai ter que ativar o modo econômico, e aí tem umas perguntas que a gente precisa fazer sobre isso. Porque, logicamente, o modo econômico será suficiente? É o que eu coloco justamente nas letrinhas vermelhas ali. Ó. A Ucrânia terá que mudar o seu planejamento para o modo econômico. A pergunta é, vai resistir nessas condições? O modo econômico é suficiente para vencer a Rússia? Nem para vencer, mas para não perder rápido, porque vencer a Rússia já não é mais uma possibilidade. Agora, para não perder rápido, o modo econômico é suficiente? Como eu digo, para a maionese não desandar de vez e a Rússia atingir até objetivos que nem tinha estabelecido a princípio? Porque o que me parece, eu fiz essa discussão com vocês na semana passada ou retrasada, quando eu coloquei que a Rússia pesa a mão no fronte contra a OTAN, a Rússia ela intensificou os ataques para forçar a OTAN a gastar mais. Porque eu coloquei ali duas possibilidades. Ou a Rússia querer liquidar a fatura, o que não me parece a opção, ou a Rússia forçar a OTAN a não permitir esse modo econômico. Ou vocês lutam para valer, ou senão vocês não vão continuar nesse confronto. Porque isso força a OTAN a gastar mais, no momento em que a OTAN não pode gastar mais, não consegue mais aprovar apoios nos parlamentos dos países membros. Então essa é a situação complicada. Resiste no modo econômico? Olha, é difícil, mas enfim. Letrinhas azuis. Sem chance de retomar territórios, a Ucrânia tende, porque o próprio Zaluzny já falou que não vai mais sair muito coelho daquela cartola. Os Estados Unidos já disseram, através do Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa, que a Ucrânia errou na estratégia e mesmo que os Estados Unidos forneçam armas adequadas não vai dar muita coisa, de forma que todo mundo já está admitindo que a situação está meio que sacramentada, né? Mas continua ali. Então, sem chance de retomar territórios, a Ucrânia tende a apostar em não perder mais território. Claro, esse mapinha que eu pinto aí, alguns de vocês colocam, Thiago, por que tu não coloca um mapa de como a Ucrânia está mesmo? Porque o aplicativo que eu utilizo ainda não atualizou a Ucrânia para a Ucrânia de hoje. Então, como eu utilizo esse mapinha porque ele é interativo, eu consigo pintar o país que eu quero, eu vou manter esse aí, até porque é o aplicativo que eu estou usando. Mas tão logo internacionalmente seja decidido isso, e não sei se isso vai acontecer no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, até porque uma das matérias que eu vou trazer aqui demonstram que a OTAN está trabalhando para que não seja no curto prazo nem no médio. Quer ver se consegue congelar a coisa e manter na base da situação ficou em suspensão, entendeu? Mas já vou falar sobre isso. Então, só explicando o mapinha que eu trago aqui, né? Então, como a Ucrânia não vai avançar, ela vai tentar fazer com que a Rússia também não consiga avançar. Porque, claro, para a situação que a Ucrânia encontra-se, sempre pode piorar. E pode piorar bastante. Letrinhas azuis. Com os homens fugindo do recrutamento e com a crescente impopularidade internacional em apoiar a Ucrânia, o fronte da Ucrânia está perto do colapso. Ou seja, não há mais credibilidade, até porque há muito medo dos homens ucranianos em irem para o fronte. Primeiro porque não vão durar muito tempo, há um despreparo, falta inclusive de munição, como eu estou discutindo com vocês aqui. E segundo porque vão lutar por um Estado corrupto, por um governo profundamente corrupto, isso aí não é negócio. Então o fronte encontra-se perto do colapso por causa da falta de apoio, fim da munição em modo econômico, não tem mais quem recrutar. O que vai se fazer aí? E outra, com o fim do apoio, temos também o fim da fidelidade, da lealdade, entre aspas, que é uma lealdade baseada na possibilidade de roubar muito dinheiro. É um Estado muito corrupto, um governo muito corrupto, o governo Zelensky,
E de forma que houve muito apoio, ainda há lealdade na medida em que setores podem ganhar com isso. Agora, na medida em que o barco começa a afundar, os ratos já estão fugindo, né? E vão fugir cada vez numa velocidade maior. Letrinhas vermelhas. A OTAN alertou várias vezes que a Ucrânia utilizava mais munição do que ela podia produzir. Foram várias notícias que eu discuti com vocês aqui de representantes da OTAN falando que a Ucrânia está gastando munição muito rápido. Tem que pegar leve porque a logística é problemática, etc, etc. Já que estamos falando de Ucrânia, continuamos nesse tema e eu trago mais uma matéria. A ajuda à Ucrânia acabará no final do mês, alerta Casa Branca, no final deste mês. Temos 10 dias aí, 11 dias, né? Até o final do mês, ou seja, está acabando. O que a Ucrânia vai fazer? O que os Estados Unidos vão fazer? Porque o fim desse apoio é o fim da lealdade, é o fim da munição mesmo, é o fim da... O Vladimir Putin já disse, né, o presidente russo. Sem apoio da OTAN, a Ucrânia não dura uma semana. E o que a Ucrânia está esperando? Ela espera durar mais que uma semana, só que sem o apoio vai ficar difícil. A União Europeia já dificultou a vida. O Congresso dos Estados Unidos, o Senado está trabalhando para aprovar, né, os democratas. Agora, os republicanos, na Câmara dos Deputados, com maioria, ou não vão aprovar com velocidade, ou vão tirar até as cuecas dos democratas para poder liberar esse apoio. Porque a não continuidade do apoio é a derrota oficial da Ucrânia. A derrota oficial da Ucrânia antes das eleições para presidente é a certeza, mais do que absoluta, não existe isso, da derrota do Joe Biden, que já é uma derrota quase que nunca dá para contar ovo no fiofó da galinha, né? Agora, a vitória do Biden é algo muito distante. Não só pelo cenário interno dos Estados Unidos, como no cenário externo. Foi uma coleção de fiascos. Agora, coloquem junto nessa prateleira de fiascos aí a derrota. A derrota oficial para a Rússia. O Donald Trump vai pintar e bordar em cima do Biden, né? Mais do que já pinta e borda, né? Letrinhas verdes. Os Estados Unidos ainda podem enviar 4 bilhões de dólares em armas do seu estoque. Uma canetada do Biden. O problema é que para repor vai ter que passar pelo Congresso. Então isso pode gerar problemas de deixar o estoque desfalcado. Claro, o Congresso nunca vai deixar o estoque desfalcado porque faz parte da questão da indústria bélica. Mas setores podem travar o processo por quê? Porque o estoque só está desse jeito porque apoiou a Ucrânia contra a vontade do povo. Porque é impopular apoiar a Ucrânia. O jogo já virou faz muito tempo. O que vai se fazer são tempos difíceis para a Ucrânia. Letrinhas azuis. A única saída é o Congresso dos Estados Unidos aprovar novo pacote de apoio. Os Estados Unidos prevêem, acho que 60 bilhões, bilhões, B de bola, bilhões de dólares para manter a Ucrânia mais 2024 inteiro. Só que os deputados republicanos já prometeram que não vão acelerar. Nem o Mike Johnson, que é o líder da Câmara, nos Estados Unidos, que vai dar muita velocidade. E 2024 é ano eleitoral, daí torna-se mais difícil ainda aprovar, porque a impopularidade do apoio à Ucrânia é muito grande. Então temos uma situação complicada. Claro, pode ser que o Mike Johnson, como os republicanos, estão fazendo esse jogo duríssimo para na última hora extrair até a cueca dos democratas no que tange a questões de fronteira. Pode ser que seja isso. Mais uma matéria sobre a Ucrânia aí, né? A questão de fronteira ligada ao México ali, né? Endurecimento de questões de fronteira que os democratas não são muito afeitos aí a aprovar. Matéria do Financial Times, mídia corporativa, que é para dar aquela, ver se a gente cai no gosto aí dos algoritmos. A Ucrânia e os seus apoiadores, precisam de um caminho credível para a vitória, ou precisam construir uma narrativa de vitória que tenha um pingo de verossimilhança, não é de verdade, porque a verdade não é, porque a verdade é a derrota da Ucrânia, a derrota da OTAN, mas tem que ter pelo menos verossímil esse discurso. Garantir e sustentar a independência do país deve ser o principal objetivo da guerra. Então, esse artigo do Financial Times está colocando o quê? A gente precisa construir uma narrativa na qual as pessoas acreditem, uma narrativa de vitória da Ucrânia, mas é um trabalho, um esforço mental enorme para fazer uma coisa dessa, porque é uma derrota flagrante.
A mídia corporativa, se ela tivesse um pingo de aparência de vitória, a mídia corporativa exploraria com toda a energia aquilo, porque já aconteceu. Agora não há um pingo de dúvida sobre o que está acontecendo lá. Se houvesse, a mídia corporativa estaria explorando esse pingo de dúvida. Agora não há esse pingo de dúvida. O que esse cara está colocando aqui nesse artigo do Financial Times é: a gente precisa construir um cenário no qual seja possível um pingo de ambiguidade para a gente construir uma mentira em cima disso. É isso que ele está implorando. Letrinhas vermelhas. A OTAN busca uma teoria convincente da vitória para evitar o constrangimento da derrota real. Então, é preciso deixar aos fanáticos, porque o que vai ser desse pessoal que me xinga sempre nos comentários aqui? Esse pessoal que coloca a bandeirinha dos Estados Unidos, de Israel e da Ucrânia na rede. Se a derrota for oficial, flagrante e retumbante, eles não sobrar nada. Esse pessoal sai constrangido, periga de espirocar e começar até a criticar a OTAN. Então é preciso deixar para esse pessoal, segundo esse artigo do Financial Times, eles não colocam dessa forma, claro, porque esse é o pessoal que usa a bandeirinha dos Estados Unidos e de Israel. É preciso deixar assim, ó, um pingo de aparência a preservar, entendeu? Vamos salvar alguma coisa ali para que a derrota não seja didática, para que até o mais fanático não consiga ver o que está acontecendo, porque tem gente que não viu ainda, e eu sei isso porque os comentários me xingando que caem aqui. Acreditem, tem gente que ainda acha que alguma coisa lá pode virar, né? Se entende tudo nessa rede, né? Letrinhas verdes. Para isso, a OTAN quer que a Ucrânia adote uma postura defensiva, congele o conflito e declare vitória. Então, sabe quando o cara tá jogando videogame lá e o cara desliga o videogame? Isso é uma das coisas... E é uma pessoa que perde totalmente o respeito, né? Um cara que tá lá, tomou 1-0, 2-0 no joguinho de futebol do videogame, o cara vai lá e desliga ou dá um puxão no controle para travar a fita, né? Todo o tempo da fita do Super Nintendo ainda. E aí trava tudo e eles, não, mas eu ia virar o jogo. É mais ou menos o que o cara está pedindo. Não, cria ali uma redoma, ali, um under the dome ali, a castela no que sobrou, congela o conflito e grita truco, entendeu? E vamos ver o que vai acontecer. Porque é uma situação muito complicada, entendeu? Então ele está querendo o quê? Que se crie uma situação, até porque a Rússia ela já atingiu os objetivos que tinha colocado, que foi evitar que populações etnicamente russas seguissem sendo massacradas pelas forças ucranianas. Claro, um outro objetivo era desmilitarizar a capacidade da Ucrânia ser uma arma contra a Rússia, mas a Ucrânia já ficou bastante avariada, o projeto da OTAN já está bastante comprometido, mas a OTAN quer que a coisa pare por aí, é o que esse artigo está colocando aí. Para aí, porque se não parar por aí, pode ser que a coisa desande e aí a gente perca mais território e a coisa fique ainda pior. Letrinhas azuis. A OTAN quer uma situação semelhante à das Coreias, reduzir a intensidade dos conflitos, manter a situação suspensa e garantir acesso ao Mar Negro, porque dependendo do rumo que a coisa tomar, vai que a Rússia, vamos reativar o projeto Odessa e vamos ficar com esse... Vamos para esse projeto pegar o Mar Negro ali e fechar o acesso da Ucrânia ao mar. E aí, como é que vai ficar a situação? Então, esse artigo do Financial Times já está indo pelo mais realista. Cara, vamos garantir o que a gente tem. Se tivessem ouvido realistas lá atrás, como a figura do Mark Milley, que era o chefe do Estado-Maior nos Estados Unidos, agora não é mais, trocou no mês passado. Trocou pelo o Brown aí, né? O Charles Brown Jr., né? É o nome do cara, Charles Brown Jr., não é a banda, né? E se tivessem ouvido o Mark Milley no ano passado, quando ele falou vamos por cessar-fogo agora, porque é uma situação minimamente positiva, não estaria nessa situação. Agora tem o cidadão do artigo do Financial Times. Vira a mesa e grita truco. Então, vamos ver, né? Vamos continuar nesse tema aí, no tema Rússia, OTAN, porque trago a seguinte matéria. Novo acordo de defesa prevê o seguinte: Finlândia convida tropas dos Estados Unidos para bases na Lapônia. Não é bem um convite, né? Mas enfim. A base da guarda fronteiriça em Ivalo é um dos 5 locais do norte destacados no novo acordo de defesa entre a Finlândia e os Estados Unidos. Não muito longe fica a fortemente militarizada Península de Kola, na Rússia. E qual é o ponto aí?
A OTAN aproveitou esse ensejo do conflito na Ucrânia para trazer mais membros. A Finlândia tinha boas relações com a Rússia, não tinha nenhum atrito entre ambos, a Finlândia nem precisaria se colocar nessa situação, poderia continuar ali no seu status de neutralidade. Mas entrando na OTAN, ela muda toda a situação. Foi justamente o que o governo russo disse depois desse anúncio, né? E depois dos anúncios aí da entrada da Finlândia na OTAN, que a Finlândia ela se colocou na alça de mira. Ela se coloca na alça de mira quando ela decide isso. Entrar na OTAN e tensionar e aumentar a presença de militares dos Estados Unidos dentro da Finlândia. E não havia. A Rússia não ameaçava minimamente a Finlândia. Não tinha nenhum tipo de ameaça. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos terão acesso a 15 bases na Finlândia e há uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros entre a Finlândia e a Rússia, o que acrescenta uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros entre a OTAN e a Rússia. Aumenta a superfície de contato entre a OTAN e a Rússia com a Finlândia. Letrinhas verdes. Além de garantir posição contra a Rússia, a OTAN aumenta a sua presença militar na região do Ártico, que é uma outra pauta importante também, que é o aumento da superfície de contato entre a Rússia e a OTAN no Ártico. Então, essa é uma discussão que a gente tem feito aqui e que continuaremos, mas não no dia de hoje. Agora vamos para outro fronte da OTAN, embora também não seja um membro da OTAN, que é o caso de Israel. Israel não é membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN, e a Ucrânia não é membro da OTAN também. Então, são dois membros da OTAN e dois frontes no qual a OTAN está envolvida. Trago o seguinte título: Coalizão dos Estados Unidos pode gerar conflito naval. Todo mundo que acompanha diariamente o canal já sabe do que eu estou falando, mas vamos atualizar a situação. Declaração, aí trago uma publicação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é a declaração do secretário de Defesa Lloyd Austin III sobre como garantir a liberdade de navegação no Mar Vermelho. Não, isso aí é formar uma coalizão contra os Houthis do Iêmen, que estão atacando, em especial, navios israelenses. Não são todos os navios que estão sendo atacados. São navios ligados a Israel, não navios israelenses, mas navios ligados a Israel e navios que têm como destino Israel. São esses. Mas aí os Estados Unidos resolveram virar a guarda costeira global e defender e gerar aí uma situação por causa dos navios ligados a Israel ou que passem por Israel, ou que vão deixar produtos em Israel, importos em Israel. Está aí o Iêmen, que é de onde são os Houthis, pintado em laranja. Os Houthis são um grupo que atua no Iêmen, governa partes do Iêmen, e está ali uma seta no Mar Vermelho e Israel pintado de amarelo. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos estão formando uma coalizão naval para defender navios dos ataques dos Houthis, que são esse grupo que atua no Iêmen, que estão atacando os navios por causa do massacre de Israel em Gaza, ou seja, em solidariedade aos palestinos. Como tem cerco de Israel contra os palestinos, tem cerco dos Houthis contra Israel. E está atingindo onde dói, que é rotas comerciais. Isso prejudica a economia, dói no bolso e gera barulho. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos, por isso a questão do Iêmen, por isso que o Iêmen é disputado, por isso que a gente vê disputa na Somália, por exemplo, ali, porque é uma rota comercial importante, entendeu? Os Estados Unidos estão socializando com o mundo, porque ali tem o canal de Suez, então tem uma conexão entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, então é uma importante rota comercial. Senão tem que contornar o continente africano, entendeu? Ali virar o Cabo da Boa Esperança e aumenta muito a rota. Isso atrasa as entregas, encarece o transporte. Os Estados Unidos estão socializando com o mundo um problema de Israel, porque são os navios ligados a Israel, mas os Estados Unidos querem patrulhar tudo por Israel. Por que não deixa Israel resolver essa parada? Claro, eu estou aqui fazendo... Isso aqui é uma ironia, porque a gente sabe muito bem que a gente nem sabe onde começa Estados Unidos e onde termina Israel no que tange a interesses financeiros e geopolíticos. Então eu só estou aqui colocando as coisas de uma maneira ingênua, mas de maneira proposital, Mas se é uma questão de Israel, deixa Israel lá, cara. Para que chamar todo mundo para socializar os problemas de Israel?
Os Houthis só estão atacando navios ligados a Israel. Qual é o problema? Letrinhas azuis. Foi até um camarada que comentou isso, achei bom comentário ontem. A coalizão conta com o Reino Unido, Bahrein, Itália, Canadá, França, Holanda, Noruega, Seychelles e Espanha. E claro, o Irã poderá apoiar os Houthis porque haverá uma coalizão contra os Houthis no Iêmen. Então pode haver um conflito naval a partir dessa situação. Até porque os atritos navais entre OTAN e... Eu digo OTAN porque é Estados Unidos, Reino Unido e França, que estavam ali tentando formar uma coalizão contra as atividades navais do Irã. Pode ser um aprofundamento disso. Mesmo antes do episódio do 7 de outubro, tá? Esse episódio com o Irã. Letrinhas vermelhas. Empresas estão suspendendo a passagem de navios pelo Mar Vermelho por causa dos ataques dos Houthis do Iêmen contra navios ligados a Israel. E aí está havendo um cancelamento, um risco de uma crise comercial por causa desse problema em uma rota comercial importante. E aí os Estados Unidos, que são a polícia do mundo, a guarda costeira global, precisam formar uma coalizão para salvar o mundo. Né? Essa é a narrativa de todos os filmes dos Estados Unidos. Né? Tem um asteroide vindo para cá, eles sobem com uma bomba nuclear, o núcleo da Terra para de girar, eles vão lá e jogam uma bomba nuclear. Eles têm um fetiche gigante em resolver as coisas com bombas nucleares. Né? Pode perceber a quantidade de filmes que eles usam bombas nucleares para... E sempre tem aquela cena do presidente, né? Deus abençoe a América, né? Deus nos perdoe que eu vou usar essa bomba na Independence Day, né? Tem toda essa coisa de salvar o mundo. Aí quando tem a situação real, tipo na pandemia, eles ficam roubando máscara. Então é bem engraçado essa situação de expectativa e realidade dos Estados Unidos numa real situação de problema, né? Nos filmes é sempre salvando o mundo da pandemia, dos ETs, de um asteroide. Aí quando tem uma situação de pandemia, eles roubam máscara da China. E sancionam a Índia, a indústria farmacêutica da Índia bem no meio da pandemia para conseguir aumentar os lucros. É bem legal essa diferença entre os Estados Unidos no filme e na realidade. Né? Mais uma matéria, estamos falando de Israel, continuamos aí. Né? Visitando Israel, o chefe de defesa dos Estados Unidos diz que não ditará cronogramas ou termos da guerra, do tipo, Israel faz o que quiser. É o irmão mais novo mimado, com o irmão maior dando suporte, dando lá. Não pode provocar, pode ficar mexendo com eles, que se eles vierem bater, eu bato neles. Só que né, o irmão maior não está com essa moral toda aí. Né? Letrinhas verdes. Os Estados Unidos reforçaram seu compromisso inabalável com Israel. Logo, cada vez mais evidente, são fiadores públicos do massacre contra os palestinos. Isso aí não há mais dúvida, né, sobre isso. Letrinhas azuis. O Lloyd Austin, chefe do setor de defesa dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos gostariam de operações mais cirúrgicas para combater o Hamas, claro, querendo se desvincular da imagem do massacre, mas não tem como. Quem dá a bomba, quem arma, quem é fiador dos ataques, quem fica neutralizando forças que tentam intervir e impedir o massacre de palestinos, é parceiro, não é nem parceiro, é comparsa de crime de Israel. Diz que gostaria de operações mais cirúrgicas contra o Hamas, mas que a decisão final é de Israel. Isso é uma queima da imagem dos Estados Unidos, que já não tem um filme nada bom com o mundo islâmico. É uma piora da imagem dos Estados Unidos no mundo islâmico. Porque já existem as operações diretas dos Estados Unidos, e as indiretas são ainda mais catastróficas. Continuamos nesse assunto porque a África do Sul andou se pronunciando. Né? O tema é Israel e o que Israel está fazendo com os palestinos. Aí vem a África do Sul, que não tem medido esforços aí para meter o pé, entrar de sola em Israel. Mais uma fala importante, mais uma ação importante. E claro, vai demonstrar toda a disfarçatez e toda a farsa que é o Tribunal Penal Internacional. Porque assim, quando é um adversário da OTAN, o Tribunal Penal Internacional vai com tudo, né? É leão. Agora, quando é para observar, levantar qualquer crime cometido pela OTAN, os caras são estilo Chual, assim, né? Olha que o Chual, uma vez ou outra, né?
Trago a seguinte matéria. A África do Sul apresentou toda a documentação necessária ao Tribunal Penal Internacional, apresentando acusações de crimes de guerra contra Israel pela sua ofensiva em Gaza, disse o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na segunda-feira, de acordo com o canal local. A grande pergunta é: preciso levantar muita prova assim que já não esteja na cara sobre o massacre em Gaza? É preciso fazer um levantamento? Então, a África do Sul fez um trabalho importante. Para quê? Para, tá protocolado aqui, carimbado, vocês vão fazer alguma coisa. Porque é ridículo que exista um Tribunal Penal Internacional e nada seja feito. Israel está cometendo, deve ter preenchido lá nas caixinhas de todos os crimes possíveis de guerra. Inclusive deve ter atualizado a lista de crimes de guerra. Ataca hospital deliberadamente, escolas deliberadamente. Eu já trouxe uma lista infindável aqui. Ataca ambulância, promove cerco de guerra, desloca populações em massa, o que é um crime de guerra, coloca em tenda, sem banheiro, sem nada, e deixa a doença tomar conta de caso pensado para que as pessoas morram de doenças, e aí não tem hospital para atender porque já destruíram os hospitais, e não tem ambulância para levar porque atacam as ambulâncias também, e não tem médico porque sequestram e prendem médicos. E ninguém consegue cobrir porque também mata os jornalistas. Então, o que falta mais para Israel fazer de atrocidade? O que falta de prova para o Tribunal Penal Internacional? Letrinhas vermelhas. Há anos que a África do Sul se solidariza com os palestinos, acusando Israel pelo apartheid e usando o termo apartheid. Aí tem uns pangó na rede que assim, não, quem é a África do Sul para falar sobre apartheid? Quem é a África do Sul para falar sobre apartheid? Quem é a África do Sul para falar sobre apartheid? Quem pode falar sobre apartheid se não for a África do Sul? Ela reconhece quando vê. Acho que o povo sul-africano, a história política sul-africana, dá toda a credibilidade para a África do Sul poder enxergar e identificar o que é um apartheid quando vê um. Até porque políticos israelenses já verbalizaram que os israelenses têm muito mais direitos do que os palestinos. Se isso não é um apartheid, fora outras variadas coisas que fizeram, o que é? Letrinhas verdes. A África do Sul poderá processar cidadãos sul-africanos que lutarem pelas Forças Armadas de Israel por estarem participando de atividade criminosa, porque é uma atividade criminosa. Inclusive, foi o Irã que queria classificar Israel como as Forças Armadas de Israel como um grupo terrorista e o Estado de Israel como um Estado terrorista. Porque o que estão fazendo com os palestinos são atrocidades. Coisas que são ditas por figuras públicas israelenses, se não estivessem saindo da boca de figuras públicas israelenses, seriam tidas como o mais alto crime. São políticos que em outro lugar não sobreviveriam um dia no cargo, inclusive fora da cadeia, para as coisas que estão dizendo. Continuemos aí, né, falando de Israel. Vamos trazer mais casos de atrocidades cometidas por Israel e levantados por organismos internacionais que parece que acordaram, porque acordaram depois, porque também não tem como não ver. Se a Human Rights Watch não falar nada sobre o que acontece no que tange ao pós-7 de outubro, inclusive deveria ter sido mais crítico, mais vocal antes com as atrocidades que acontecem na Cisjordânia contra os palestinos. E também na faixa de Gaza, mas o foco de Israel vinha sendo a Cisjordânia, né, antes. Israel usa a fome como arma. Isso a gente tem discutido aqui desde o início do conflito. Trago a seguinte publicação da Human Rights Watch. Israel, a fome é usada como arma de guerra em Gaza. Isso desde o início, não é de agora. Evidências indicam que Israel nega deliberadamente acesso à alimentação e água civis. Isso desde o início. Israel falou que faria isso. Falou que ia fazer cerco de guerra. Cerco de guerra contra civis é crime. Deslocar a população em massa é crime. Atacar escolas e hospitais é crime. Mesmo que avise antes, porque Israel a gente avisou antes, então é tipo o que eu falei no jogo de botão. Se grita gol, aí pode fazer gol, senão não pode. Se avisar que vai destruir o hospital, pode destruir. Se avisar que vai destruir a escola, pode destruir. Então, o nível de absurdo que a gente está vendo, não sei se muita gente não deve estar acompanhando isso com a devida atenção, porque o escândalo deveria ser muito mais geral do que ele é.
A gente está assistindo a uma atrocidades que poucas vezes na história foram possíveis de serem vistas. A gente está vendo gente que atuou nos mais variados conflitos internacionais, jornalistas, agentes humanitários, dizendo que poucas vezes viram o que estão vendo na faixa de Gaza. Letrinhas vermelhas. Israel vem promovendo a prática de cerco de guerra desde o início do massacre em Gaza. Não é nenhuma novidade. Israel disse que faria isso. Letrinhas azuis. Foram necessários assassinatos em massa para órgãos internacionais falarem mais sobre isso. É claro, sempre tem uma notinha ou outra, cuidado com o que estão fazendo com os palestinos, cuidado, cuidado. Mas tem que focar nisso, porque isso é uma questão grave há muito tempo, o que é feito com os palestinos. Aqui no canal eu falo há um tempão sobre a questão dos palestinos, não esperei acontecer o episódio 7 de outubro para falar. Letrinhas azuis. O relatório da Human Rights Watch cita falas do Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa de Israel, sobre o cerco, admitindo o cerco, ou seja, foi planejado, tem o nome de quem assinou. O que o Tribunal Penal Internacional está... Qual é a dúvida ainda? Já estão os nomes ali, os caras já deram entrevista, já disseram o que fizeram. E aí? A maior parte das pessoas dos mais variados países é contra o massacre em Gaza. Qual é a dúvida? E a prática de dificultar a ajuda humanitária deliberadamente. Ataque de ambulância, caminhão com ajuda humanitária. E é braba a mídia, né? A mídia criando uma equivalência, né? Não, olhem o drama de Israel e depois olhem o drama. Não, não, não. A gente já passou disso há muito tempo, né? A gente já passou dessa fase de equivalência de situação há muito tempo. Israel destruiu toda a faixa de Gaza. Toda a faixa de Gaza. Está matando os seus próprios reféns aí, né? Mesmo no ataque lá no início, matou israelenses lá no início também. Já não é mais para ficar lá de equivalência, para mostrar o drama humano de um lado, o drama humano de outro. Tá, já, né? Até isso já está feio, né? No início tentaram defender só Israel, não deu. Agora essa falsa equivalência também não vai dar mais. Não tem mais espaço para isso aí. Trago mais uma matéria. Detidos palestinos de Gaza morrem sob custódia israelense. Mais crimes. Centenas de pessoas detidas em instalações prisionais israelenses, sem cama e com luzes acesas a noite toda, segundo o Haaretz, que é um jornal israelense. Aí esses dias vão ver e falar, mas isso é um jornal liberal. Daí, os caras estão dizendo um fato que aconteceu, é um jornal israelense, dizendo crimes de Israel. O que eu queria dizer é que não é um jornal palestino, entendeu? Mas é um jornal liberal. Na verdade, diz que é um jornal de esquerda. E daí? É menos fato? Os caras trazem ali dados e fatos do que está acontecendo? Então, os caras fazem de tudo para tentar esconder. Né? Mas é crime isso aí. E outra, cara, eu vou dizer para ti que está defendendo Israel ainda, para com isso aí. Para com isso aí que vai ficar feio. Vai ficar muito feio isso aí, entendeu? Jornalista aí que está fazendo... Tá aparecendo na TV, gravando vídeo, né? Vídeo gravado, fica registrado isso aí. Quando começarem a decepar a cabeça, tu vai apagar todas as suas postagens. Letrinhas vermelhas. Palestinos foram presos em Gaza e levados para centros no deserto de Negev, em Israel. E aí vem a cereja do bolo. Mulheres, crianças e idosos fazem parte das pessoas que estão sendo presas e que estão morrendo. Não são combatentes. Não são combatentes. Muitas das fotos que Israel está colocando, combatentes presos lá, humilhados e tal, não são combatentes. Complicado, né? Tem muita prova contra Israel, né? Falando de Israel, tem um capacho aí de Israel e dos Estados Unidos, né? Vamos falar do libertário que vai reprimir atos e manifestações. Esse é o libertário, o incrível caso do libertário autoritário, né? Para mim não é, né? Para o que ele conhece como libertário, para mim não é nada contraditório, mas ele está muito, 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 muito distante de ser qualquer coisa que cheire minimamente a liberdade, tá? Ou a libertarianismo num sentido histórico e real da palavra. Está muito distante disso, né? Muito distante. O Javier Milei, barra fantoche do Macri, que é um fantoche dos interesses transnacionais britânicos e estadunidenses,
Então é um fantoche manipulando outro fantoche. É um subfantoche, né? O Milei. Ele é um neoliberal clássico com a repressão, com a repressão latino-americana clássica de neoliberal. Não é? Não é assim? Quantos regimes neoliberais repressores a gente não viu na América Latina ao longo da história? Ele é mais um. Mais um neoliberal repressor. Quando o pessoal olha, mas ele é libertário, anarco não sei o quê, não. Bom, teve até uma camarada que comentou, Thiago, acompanho teu trabalho, eu sou anarquista e tal. Eu tenho livros de anarquistas aqui na minha estante, leio Proudhon, leio Bakunin, leio Malatesta. Para mim o anarco não pode ser capitalista. Essa junção anarco-capitalismo para mim é uma coisa muito estranha. Mas qualquer coisa que seja anarco nunca pode ser minimamente parecida com o Milei. Né? O Milei é um neoliberal clássico. Eu falei várias vezes, ele é um neoliberal clássico. Clássico. E ele vai destruir o povo como todo neoliberal clássico faz. Trago aí, claro, o anarquismo, o anarcocapitalismo não são coisas que são minimamente próximas, tá? É porque o que eu conheço de anarquismo, né? E o que eu conheço de anarquismo jamais pode ser colado minimamente ao capitalismo. Né? Matéria da Business Insider. O novo governo da Argentina diz que punirá os manifestantes retirando seus pagamentos de assistência social. Olha, o que eu já vi, agora vamos entrar mesmo supondo a seriedade do anarcocapitalismo, tá? O que eu já vi de libertário, seguindo uma linha dos libertários dos Estados Unidos, tá? Criticando o uso de assistência social como forma de controle social, olha, não está no gibi o que eu já li de crítica sobre isso, vindo de libertário. Agora, ver um libertário utilizando assistência social, que inclusive ele vai engordar por causa do impacto da reforma que ele fez para não ter revolta, usando isso para manipular e evitar manifestação, eu quero ver agora um monte de anarcocapitalista, essa palavra me soa mal, e um monte de libertário sentar o ferro no Milei, porque ele está usando assistência social, crédito social, como forma de controlar a sociedade. Eu quero ver criticar ele agora, porque isso é uma das bases da crítica dos libertários nos Estados Unidos. Vamos ver. Né? Contando aqui, esperando, né, as críticas. Letrinhas vermelhas. Milei usa a repressão para evitar que o povo proteste contra reformas neoliberais. Eu bato aqui economicamente e bato fisicamente para evitar que o povo se manifeste. Letrinhas azuis. A dependência em relação a benefícios pode ser usada pelos governos para controle. Por isso que convém que uma sociedade se desenvolva economicamente, produtivamente e intelectualmente, para que ela não seja tão manipulável através de benefícios sociais. Convém isso. Né? Na verdade, a proposta de benefícios sociais, essas gambiarras sociais, esses penduricalhos, que não o desenvolvimento da sociedade econômico, intelectual, político, que dê autonomia para os sujeitos e participação plena na política e na economia, derrube a desigualdade a partir do crescimento da sociedade como um todo. Toda essa manobra de criação de auxílio penduricalho, isso aí é uma coisa muito proposta por neoliberais, desde a crise lá da década de 1970, entendeu? O benefício é coisa de socialista. Enfim, né? Letrinhas azuis. Se forem às ruas, as pessoas perdem benefícios no curto prazo. Se não forem às ruas, perderão direitos de soberania gradativamente. O Milei coloca os argentinos em um impasse. Então tu pode perder os benefícios aqui, ou tu pode perder tudo no médio prazo. Não vou nem dizer no longo, porque o nível de agressão vai ser no médio mesmo. Letrinhas vermelhas. O Javier Milei desvalorizou a moeda argentina, quebrando aí o poder de compra do povo, e irá atacar os subsídios. Isso significa redução do poder de compra do povo. O amortecimento no valor do transporte, amortecimento no valor da energia elétrica. Eu já repito, é o brasileiro, né, que puxa saco do Milei, né?
Não, mas tem que deixar o mercado regular, porque lá está muito barato mesmo. Bom, isso vindo de um cara que paga a segunda conta, pelo menos até números do ano passado, a segunda conta de energia mais cara do mundo, chega só até piada, né? É brincadeira, né? Um cidadão de um país que paga a segunda conta de energia mais cara do mundo e querer aumentar o preço da energia no país dos outros. Mas é muito. Não tem nem palavra para descrever um cara desse. Letrinhas verdes. O Milei está retomando a agenda de reformas neoliberais do Macri, que não se reelegeu justamente porque ele governou. Então, como não dá Macri, vem com o Milei. Aí o pessoal embarcou, vai tomar na tarraqueta de novo. Vamos lá, né? Vamos falar do caso da Alemanha. Produtores rurais alemães vão às ruas. Aí, foto da ocupação lá em Berlim. O protesto dos agricultores alemães contra os cortes nos impostos sobre o óleo diesel paralisa o trânsito em Berlim. Está aí uma foto do evento. Letrinhas vermelhas. O governo alemão está aplicando a agenda de austeridade e esse corte nos subsídios ao óleo diesel faz parte desse pacote de austeridade que ataca setores produtivos alemães. Diga-se de passagem, o governo do Olaf Scholz está promovendo uma verdadeira devastação dos setores produtivos alemães industriais e agrícolas. Daí a pergunta, né? Porque como é que o Olaf Scholz pode... Teve um camarada que fez uma boa pergunta. Como é que o Olaf Scholz pode frear o crescimento da direita? Parando de fazer com que o povo alemão odeie o governo dele. Agora, quanto mais ele adotar a agenda da OTAN, mais vai ficar patente e a popularidade vai bater no pé. Letrinhas vermelhas. A Alemanha ainda é pressionada a destinar apoio à Ucrânia para prolongar o conflito, ou seja, corta no agricultor, mas libera dinheiro para o governo Zelensky roubar. É por isso que não é popular o apoio à Ucrânia, entendeu? Porque parte da crise que a Alemanha vive é por causa do conflito que não acaba nunca, que é apoiado pela OTAN. A OTAN fica prolongando, isso impacta na produtividade alemã. Letrinhas azuis, é porque falei letrinhas azuis e a primeira palavra ali, agenda verde, deu uma travada na minha cabeça. A agenda verde ataca a Alemanha por um lado, enquanto as sanções contra a Rússia agem do outro. É uma agenda recessiva. Energia barata corta, a que vem da Rússia, o gás russo, né, que garante energia barata para a indústria e para o povo alemão, e começa a atacar também o diesel, o uso de fertilizantes por causa do discurso ambiental. Aí tu vai minando. Na Holanda isso já gerou uma série de protestos de agricultores, que é a agenda verde destroçando o setor agrícola holandês. Aí olhem o timing, né? Olhem a sincronicidade. Letrinhas vermelhas. A entrada da Ucrânia na União Europeia irá impactar o mercado agrícola europeu, se ocorrer a entrada da Ucrânia. Tá? Mas há uma discussão. Com um possível controle britânico e estadunidense sobre o agronegócio ucraniano, não seria os interesses transnacionais fragilizando a indústria agrícola europeia, da Europa continental e colocando seus interesses ali? Claro, depois vai comprar barato o que ainda restar de agricultura minimamente soberana que os países da Europa têm. Letrinhas verdes. A agenda da OTAN visa fragilizar a indústria e a agricultura na Europa continental, subjugar a economia europeia aos interesses britânicos e estadunidenses, mais do que já está. Então é preciso observar esses processos aí, né? O pessoal aproveita todas as crises, todos os discursos para poder colocar os seus interesses na mesa. Aí a gente vê o Imran Khan, que é aquele líder político paquistanês que foi golpeado e derrubado porque se recusou, como eu coloco nas letrinhas vermelhas. O Imran Khan foi derrubado do poder no Paquistão por não alinhamento, né? Foi derrubado do poder por não alinhamento com a agenda dos Estados Unidos e do Reino Unido, a agenda da OTAN. Recusou-se a agenda pró-Ucrânia, recusou-se a sancionar a Rússia, recusou-se a alimentar um atrito com a Índia, recusou-se a criar animosidade a favor dos Estados Unidos e do Reino Unido na região, logo tentou defender a soberania popular no Paquistão. A gente já sabe, aí houve aí uma manobra política e ele foi derrubado do poder e a partir daí perseguido juridicamente e agora está preso. Isso é o Imran Khan. Tá?
Eu já falei várias vezes sobre ele aqui, só estou dando um resumo para quem é novo no canal. O Imran Khan, do Paquistão, faz discurso gerado por inteligência artificial para fazer campanha da prisão. Então ele escreveu um discurso e uma inteligência artificial, com a voz dele, leu esse discurso que milhões de pessoas ouviram. A quantidade de gente que esse cara coloca na rua ou que acompanha o que esse cara diz é enorme, ele é muito popular, entendeu? Ele era jogador de cricket, acho que é cricket. Então ele é muito popular e é um cara, não só porque foi jogador de cricket, mas ele é um político muito popular. A matéria continua. No primeiro evento do tipo no país, o partido do ex-primeiro-ministro preso utiliza um áudio feito por inteligência artificial durante um comício virtual, que tinha milhões de pessoas acompanhando. Letrinhas azuis. Está aí o Imran Khan na foto e o Paquistão no mapa. Letrinhas azuis. O líder político está sendo perseguido para não poder fazer campanha, já que ele tem um apoio popular. Os comícios do Imran Khan, coloca aí, em inglês, né? Comício Imran Khan, Paquistão, e tu vai ver a quantidade de gente que esse cara consegue colocar na rua. É muita gente. Ele vinha pressionando o regime. Por quê? Porque ele foi preso. Aí ele pensou, bom, eu vou começar a usar de maneira eleitoral essa perseguição. Aí os caras prenderam ele para cortar o contato dele com a população. Mas é um líder popular e que luta pela soberania do Paquistão. Está preso por alegações, né? Sei lá o que aconteceu. Né? Alegações que vêm, né? Ele pegou aqui. Motivos porque é para pegar o cara, a justiça sempre encontra. Então o Imran Khan está preso e está usando inteligência artificial para fazer campanha, tecnologia a serviço da soberania e do povo, pelo menos, né? Inteligência artificial. Aí não, né? Aí eu já falei no início do vídeo, né? A gente volta para minha forma de começo lá, que é as formas de apoio. Eu não vou falar de novo, porque já falei. Então vou parando por aqui e tchau para vocês.